Olá pessoal, voltamos para a terceira parte da aula e agora nós terminamos a questão da cobrança abusiva, né? Que está ali nos artigos 42 e 42A do CDC. E agora nós vamos passar um pouquinho por um assunto que é bem interessante, né? Sobre concessionárias de serviços essenciais, tá? A exemplo da concessionária de energia elétrica, né? Se considera, isso é lá do direito administrativo, que esses serviços são essenciais ao cidadão e, portanto, sempre que possível, eles devem ter uma continuidade, tá? A não ser em casos extremamente excepcionais, e um deles, aí a gente vai ver todo o histórico disso, né? Um deles é a própria inadimplência. Então, por conta dessa necessidade de manter o serviço em funcionamento, por muito tempo, a legislação e os próprios tribunais, inclusive o STJ, costumavam decidir que não era possível o corte de energia elétrica, por exemplo, nem se o consumidor estivesse inadimplente com aquela energia elétrica. Então, eu levo aí as últimas consequências, digamos assim, né? O princípio da essencialidade, o princípio da continuidade dos serviços. Eles têm que continuar independente da razão. Mas isso, com o tempo, foi se alterando, e se alterando em que sentido, né? Vamos entender. A partir de um certo momento, os tribunais começaram a entender que agindo dessa forma, eu dou um incentivo para que as pessoas fiquem inadimplentes, principalmente no caso aí da energia elétrica, no caso da água também e outras concessões de serviços essenciais. E aí, por conta disso, os tribunais começaram a decidir que não. No caso da inadimplência, é possível o corte da energia elétrica, o corte da água, porque senão aquele consumidor ele vai causar um prejuízo a toda a cadeia de consumo daquele serviço essencial. Quer dizer, vamos pensar na seguinte situação. Eu, tendo conhecimento de que a minha energia não pode ser cortada, mesmo que eu esteja inadimplente, o que eu faço? Eu vou lá e fico devendo, por exemplo, 6 meses ou 1 ano de energia elétrica. Eu já sei que a Energisa não vai poder cortar a minha energia, então estou lá devendo. Para quem que esse custo vai ser repassado no final das contas? Para aquele consumidor adimplente. Então, a Energisa, sabendo, por exemplo, de uma faixa de inadimplência, porque vamos pensar aqui que não é que de uma hora para outra todas as pessoas iriam parar de pagar a energia elétrica, mas um percentual dessas pessoas provavelmente iria ficar inadimplente, assim como aconteceu, por exemplo, esse ano de pandemia, né? Muitas pessoas aí ficaram 1, 2, 3 meses sem pagar a energia elétrica, principalmente depois do decreto que permitia, né, que proibia o corte durante esse período, e aí dava alguns benefícios e assim por diante. Então vê que a pessoa, quando ela tem a noção de que aquele serviço não pode ser cortado, um percentual da população realmente entra nessa onda aí de não realizar o pagamento e assim por diante.